Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para refletirmos na palavra de Deus e ver o que Deus vai falar conosco nesse dia de hoje. Uma feliz semana para todos vocês e quero vos agradecer pelo like que vocês têm dado, tem ajudado muito o canal a avançar. E quero vos relembrar, não esqueça de dar o seu joinha para que a nossa reflexão alcance mais vidas, porque juntos nós podemos alcançar mais amigos e amigas para estar refletindo aqui naquilo que às vezes a gente vai numa reunião, numa celebração e não dá tempo de ser falado na igreja, e aqui, refletindo junto aqui, uma vez por semana, quando dá, a gente faz duas, e assim a gente junto, o Espírito Santo vai nos falando cada vez mais forte. Eu estou muito agradecida a Deus, antes de entrar na palavra, porque renovei minha CNH, e fui liberta dos óculos para dirigir. Apesar de que eu gosto muito de óculos, e eu preciso sim dele para ler letrinhas pequenininha, mas a letra aqui da Bíblia no aplicativo eu consigo ler sem o óculos. Mas se eu barbeirar aqui um pouco, que eu ainda estou treinando sem ele. Vocês me perdoem, amém? A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para o dia de hoje se encontra no livro de... Voltando aqui, amigos, porque o livro que o Senhor colocou no meu coração está nos Salmos. E aqui o Salmo é 37, e nós vamos refletir a partir do versículo 25. Nós vamos fazer essa reflexão e o Espírito Santo vai nos revelando aqui o que ele tem para nos falar nesse dia de hoje, amém? Diz assim a palavra de Deus: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi a descendência de um justo desamparada, e nem o justo desamparado mendigar o pão. Aqui o Senhor, quando o salmista referiu-se que ele foi moço, já era velho, e nunca viu um justo desamparado e nem mendigar o pão, e nem a descendência dele, é das pessoas que têm compromisso com Deus, que faz a vontade de Deus, porque justo mesmo foi, é e sempre será só Deus. Mas aqueles que lutam com garra, com sede de Deus, com vontade de sempre estar fazendo a vontade de Deus, com a vontade sempre de só melhorar, que não coloca as coisas do mundo no seu coração, que vive um dia de cada vez, e a palavra de Deus nos diz que para cada dia basta o seu cuidado. O Senhor mandou que nós olhássemos para os lírios do campo, que não fiam, não tecem, e se vestem das mais lindas plumagens. O interessante é que os pássaros, com a sua plumagem, nunca entra numa vaidade de eu não quero mais essa roupa, ela está velha. Ele está sempre feliz com a sua roupagem, com a sua plumagem, ele sempre está cuidando
quando chovem, a gente que observa bastante a natureza, tem essa experiência de ver os passarinhos, eles lisando a sua plumagem com o biquinho, balançando as suas asinhas, a coisa mais linda do mundo. Então o Senhor manda que nós espelhássemos neles, nos lírios, nos campos e nas aves também. E o Senhor continuou falando. O justo, né, ele é sempre generoso e empresta. O Senhor continuou falando para o justo. É Deus falando, é o salmista dizendo, ele Deus, é sempre generoso e empresta a sua descendência e, e empresta, ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. A descendência de Deus é o povo escolhido dele, e ele nos empresta tudo o que temos. Nada do que temos é nosso, tudo que temos vem de Deus e é emprestado para nós cuidarmos quando nós estivermos aqui. Porque quando a gente partir desta para outra, ninguém leva nada. Nem a roupa não é a pessoa que escolhe. Até a roupa é uma pessoa que vai escolher para mim, para aquele que vai segundo o gosto dela. Ela não vai preocupar se eu gostava do azul, do preto, do amarelo, enfim, do verde, etc. Não, ela vai arrumar o que der na teia e tá tudo bem, ainda tá bom demais, porque ao chegar nesse mundo, nós chegamos sem nenhumas vestes e voltamos vestidos, não é verdade? Aí a palavra de Deus continua dizendo, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Quando a palavra de Deus diz que ele não desampara os seus santos, é porque a pessoa que procura separar-se do mundo, viver em santidade, a pessoa que separa dos vícios, não tem vícios na sua vida, procura santificar o seu corpo e a sua alma, Deus os chama de santo, né? Então o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Quando o Senhor fala sobre o ímpio aqui, o ímpio é aquele que vive ao seu bel prazer, que não acredita no Deus de Jacó, de Isaac, de Israel. Ele confia na força do seu próprio braço, ele confia no seu cavalo, nos seus bens, na sua riqueza, e ele vive como alguém que não precisa de Deus. E muitos se declaram até que são ateus, que não crê em Deus. Que eu acho, sim, quem sou eu para, né, julgar? Não é julgar, é um pensamento meu. Acho ser ignorante, ser uma ignorante, quando eu penso, eu não acreditar em Deus. Se eu não acredito em Deus, eu não posso acreditar nem na minha existência. Como que eu vou explicar o ar que eu respiro?
que vem da própria natureza? Quem é que fabrica esse ar e manda para que eu respire de graça? Como que eu não vou acreditar que a luz dos meus olhos não é minha, ela veio de alguém, não é meu mérito, não sou eu, não, de mim mesma, eu não consigo nem cuidar dos meus olhos. Então, eu tenho que olhar no espelho, minha amiga, meu amigo, nós temos que olhar no espelho e analisar cada membro que o nosso corpo tem, são todos eles dependentes de Deus. Se o dedo mínimo estiver doendo, todo o corpo reclama. Nós sentimos uma pequena dor, o corpo todo fica desmontado. E Deus permite, às vezes, muitas desilusões, decepções, até para que eu aproxime mais dele. Tem até um hino que eu gosto muito da harpa cristã, que diz, a letra dele diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Então, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, no momento que eu estiver sentindo uma dor, de quem que eu preciso e dependo totalmente? De Deus. Só Deus pode comandar o meu corpo em completa harmonia. É lógico que nós envelhecemos, como o salmista disse aqui, fui jovem, sou velho, nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Nós notamos quando uma árvore, ou até mesmo uma roseira ali do quintal, um pé de rosa, se ele não for bem cuidado, se ele não for podado na época certa, ele vai definhando e vai até que ele se acaba, ele acaba sendo extinto. E nós temos que cuidar do nosso corpo, porque Deus deixou a ciência, mas até nisso, se eu sou ateu, eu tenho que ver que a ciência, ela veio de algum lugar. Quem é o autor da ciência? Quem é? O ateu explica isso? Pois a palavra de Deus explica que o autor da ciência é o Senhor Deus. Ele é a própria ciência. Quem deu o colorido das flores sem precisar de um pincel, sem precisar de uma tela? Quem deu os tons diferentes nas cores? Quem é? É o próprio Deus. Hoje, Deus, através da ciência, tem permitido que os homens façam muitas modificações em plantações, mas quem permite é Deus, e quem cuida é Deus, e quem faz com que as suas experiências dê certo também é Deus. Tudo é Deus, não tem como fugir de Deus, não tem como querer dizer que Deus não existe. Deus é real, Ele é ontem, é hoje, é eternamente, para mim e para você, meu amigo, minha amiga. Continua dizendo o salmista, a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é reto. A pessoa
que procura viver em santidade com Deus, ela procura também estar refreando a sua língua. Ela não tem prazer na rodinha de escarnecedor, onde estão ali contando piadas. Até tem certas piadas que inventaram, que não tem nada de maldade, e que a pessoa que gosta de rir, ela não é nada mal se ela, por exemplo, leva uma piada, que eu já fiz programa de rádio 7 anos, e era voltado para o humor. Então, sei muitas piadas que não têm duplo sentido do lado mundano, mas sim espiritual. Ela leva eu e aquele que estiver ouvindo a se voltar para Deus, a meditar no sentido dela. Isso aí não é desagradável para Deus, porque está chamando atenção para o Deus que é todo-poderoso. Então, a boca daquele que procura se santificar, quando ele for falar alguma coisa engraçada, ele fala, mas de uma coisa que traz reflexão para o Senhor Deus, que é todo-poderoso. Aí continua dizendo a palavra de Deus: a lei do seu Deus está em seu coração, não resvalarão os seus passos. A lei de Deus, né, estando dentro do meu coração, eu não vou resvalar, quer dizer, pôr os meus pés em lugar que não está agradando a Deus. Eu vou me cuidar para cada passo que eu trilhar, seja sempre na direção do olhar de Deus, porque Deus, com seu olhar, ele contempla tudo e todos. Dos altos céus, Deus está nos contemplando aqui nesse momento de reflexão. E Ele sabe que o que eu trago aqui não é de mim mesmo. Se for para mim ler a palavra do meu próprio entendimento aqui, pegar a Bíblia e ler, eu não faço vídeo. Enquanto o Espírito Santo não fala comigo, hoje você vai falar neste assunto, eu não abro uma live de forma alguma, porque eu não quero que a minha boca fale nada de mim mesma, mas eu quero que o Espírito Santo que habita em mim fale através da minha boca. O salmista continuou dizendo no versículo 33, o Senhor não deixará nas mãos dele, do ímpio, né, nem o condenará quando for julgado. Então, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Eu saltei o versículo 32. O ímpio, né, as pessoas maldosas, ela espreita, quer dizer, fica a tucalha, fica vigiando, fica armando laços para tirar a vida do que é reto diante de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus não deixará nas mãos deles. Ainda que o ímpio me faça mal, Deus pode permitir, mas que eu fique na mão dele, não. Só existe uma mão que, se eu cair nela, eu não tenho como sair. É a mão de Deus. Porque se eu estou na mão de Deus, Ele me molda, Ele me comanda e Ele não deixa que eu fique na mão de ninguém, e nem você.
meu querido amigo e amiga que está aqui. Diz que nem será condenado quando for julgado, ainda que alguém levar um justo, uma pessoa que é temente a Deus, a um julgamento, Deus não permitirá que você ou eu perda a causa para o nosso inimigo. Continua dizendo a palavra de Deus: espera no Senhor e segue o seu caminho, o caminho de Deus. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Meus amigos, minhas amigas, é incrível. Eu tenho compromisso com Deus desde criança. Eu tenho visto a palavra de Deus se cumprir a cada dia. A pessoa que persegue uma pessoa que tem vida com Deus, ela pode perseguir 1 ano, 2, 10, enquanto Deus permitir. Mas os olhos daquele que é justo verá o fim desse ímpio. E o fim deles é sempre a sepultura. Não tem outra saída, porque Deus é justo. E Deus olha para você, minha amiga, meu amigo, e vê o quanto você e eu esforçamos para fazer a vontade de Deus. Ele não vai permitir um qualquer vir apontar o dedo no nosso rosto, levantando falso. Pode levantar falso, mas virá ser descobertas suas mentiras, porque não tem ninguém mais perseguido do que foi Jesus Cristo, do que tem sido os cristãos até no dia de hoje. Quanto mais você procura chegar perto de Deus, maiores são os levantes dos inimigos, das pessoas que são usadas pelo encardido. Aí continua a palavra de Deus. Vi o ímpio cheio de prepotência, quer dizer, cheio de orgulho, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Aquela árvore que não dá fruto nenhum e que ela só dá galho, se espalha e não dá flores e nem dá fruto, mas ela espalha-se na terra. Mas chega a hora que ela é cortada e não fica raiz e nem ramos. Assim é a vida do ímpio, que não tem vida com Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, vale a pena nós se esforçar para santificar e viver na presença de Deus. Nós só temos a ganhar ao trilhar nos caminhos do Senhor. Ainda diz mais a palavra, mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Quer dizer, uma pessoa que persegue uma pessoa justa aqui, às vezes até tirar ela do lugar e ela ir para bem longe, mas quando ela volta e ela passa naquele lugar, aquela pessoa, nem notícia dela mais ninguém tem para te dar. Ela já foi ter um acerto com Deus. Nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para um homem de paz um porvir feliz. Essa é a alegria daquele que serve a Deus.
para um homem que tem integridade com Deus, para ele, para mim e para você, há um porvir feliz. Então, vale a pena a gente viver só para Deus. Quanto aos transgressores, aqueles que não fazem a vontade de Deus, serão um a um destruídos e a potestade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a minha fortaleza no tempo da angústia. Essa é a alegria daquele que serve a Deus. Nós passamos por tribulações porque o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Não sei qual é a tua luta, a tua prova no dia de hoje, mas continua firme nas palavras do Mestre, porque o nosso Deus não vai desamparar. Na hora certa, vem dele o socorro. Na hora certa, ele permite a prova, mas ele aprova aquele que passa pelas lutas dando glória a Deus. Gostaria de falar mais, mas o tempo não deixa. Então vamos orar e falar com Deus. Mas antes de orar, quero lembrar você, não esqueça do joinha. Vamos junto anunciar que Jesus está voltando. Amém? Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesse dia de hoje. Nós te louvamos pela vida, pelo ar que respiramos, pelos teus cuidados. Nós te louvamos, ó Deus, porque quando o Senhor nos permite lutas, o Senhor sempre nos faz mais do que vencedores. Meu Deus e meu Pai, eu te clamo nesse momento uma bênção especial para todos aqueles que estão sofrendo, para aqueles, ó Deus, que estão em um cárcere, que o Senhor visita-lhes dando paz, consolo e dando-lhes confiança de que o Senhor os tirará dali. Senhor, que cada um que for encontrado num cárcere nesse momento possa ter um encontro bem perto de ti, que a dor que ele estiver sentindo faça com que ele ou ela chegue bem perto de ti e faça uma revisão de seus conceitos. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Deus, a favor de cada um que está no leito de hospital, aquele que está numa UTI, que o Senhor envie anjos levando o bálsamo do alívio, levando a cura, que o Senhor lhes dê saúde e levanta do leito para que eles vejam a glória do teu nome. Eu te peço em favor, ó Deus, de todos os motoristas, que o Senhor esteja enviando anjo para junto estar na direção de cada condutor. Eu te peço, ó Deus, que visita os médicos em todas as áreas da saúde, desde a odontologia até o mais alto nível da medicina, como cirurgião, em todas as especialidades, que o Senhor esteja usando-os para abençoar as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, em favor das nações, para que haja paz entre as nações. Nós te pedimos, ó Deus, em favor daqueles que traz o pão de cada dia
até o supermercado para que a gente vá ali buscar. Que o Senhor abençoe cada caminhoneiro que está na estrada nesse momento. Vai de encontro aos caminhoneiros, livrando-os de acidente, abençoando na sua ida e volta para os seus lares. Senhor, eu te peço também para aqueles que trazem as encomendas até a nossa casa, para aqueles, ó Deus, funcionários de correio, que sempre, sem olhar para o sol ou para a chuva, nunca atrasa com a encomenda de cada um. Aqueles que são autônomos, que o Senhor abençoe a todos. Meu Deus e meu Pai, eu te peço pelas crianças, que o Senhor abençoe nossas crianças, ó Deus, para que elas cresçam no temor e tremor do Senhor e na graça do Espírito Santo. Abençoa cada adolescente, Senhor. Abençoa os jovens. Abençoa, Senhor, os idosos que sofrem nos asilos ou até mesmo nos seus próprios lares, na mão de quem não os compreende. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te peço que abençoe a cada um dos escritos que me deste, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um agora, que o Senhor abençoe ricamente os que são inscritos, os que têm visualizado meus vídeos. Senhor, seja sempre socorro presente na vida de cada um, que esse vídeo chegar até a sua visão. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a nossa plataforma para que ela reconheça o trabalho daqueles que têm trabalhado aqui com sinceridade. Não está com seus olhos esperando remuneração e nem crescer em audiência, mas crescer na graça e no poder do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, eu deixo tudo sobre os teus cuidados, porque do Senhor vem o nosso socorro na hora certa. Amém? Minhas amigas, meus amigos, estou indo, mas volto essa semana ainda, se Deus quiser. Mas tenho que dizer para você, Jesus te ama. Amém?